Oi gente, tudo bem? Eu tenho a impressão que esse ano vai ser um ano de excelentes leituras por aqui. Hoje eu vou falar de mais um livro que já ficou na lista dos melhores de 2022, que é o Mulheres Extraordinárias. A história da ascensão e queda de ambas as Marys é uma narrativa que nos leva à reflexão, pois mostra com muita clareza como é difícil conhecer o passado, quão mutável pode ser o registro histórico. Gente, eu fiz uma colinha aqui, trouxe algumas coisas para mostrar enquanto eu falo desse livro aqui, que eu li em fevereiro e, gente, estou apaixonada por esse livro. E é muita informação para eu colocar num vídeo só. Então, eu vou me ater ao que mais me chamou a atenção, ao que mais me prendeu e ao que mais eu recomendo a leitura desse livro aqui. Bom, a gente tem visto, né, acompanhado aí nos últimos anos, felizmente, um movimento para resgatar escritoras mulheres que foram importantes na literatura e que vinham assim sendo esquecidas, né? Esse livro aqui vai falar um pouco disso. Ele vai falar sobre a Mary Shelley, que é a escritora que quem já é leitor conhece, quem não é vai saber por conta da história, do clássico dela, que foi o livro dela mais famoso, Frankenstein. A gente aqui não vai falar só sobre a Mary Shelley, é uma biografia dupla que vai falar dela e da mãe dela, que também foi uma escritora, mas justamente pelo que eu falei, ficou meio esquecida aí pela história, né? E agora está sendo resgatada. E eu já conheci, inclusive, o trabalho dela, e eu vou falar um pouquinho para vocês do que contém, né, qual o conteúdo dessa maravilha aqui. E vou começar já pegando o gancho justamente disso que eu tô falando. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Eu vou ler alguns trechos do livro, coisa que dificilmente eu faço, mas eu acho que para esse vídeo vai ser bem mais interessante para vocês eu ler algumas passagens do livro do que simplesmente falar sobre a história das duas, né? Sendo que tá tudo aqui. Então vamos lá, gente. Ela quase ficou perdida para a história. Seu nome por pouco não foi apagado. Os críticos usaram escândalos sexuais para tentar silenciar suas palavras e chegaram perto de obter êxito. Wollstonecraft quase caiu no esquecimento. Reivindicação dos Direitos da Mulher foi uma obra pouco lida e seu clamor por justiça ficou praticamente inaudito. E ele está falando sim, então, da mãe da Mary Shelley, a Mary Wollstonecraft, que foi autora desse livro aqui, Reivindicação dos Direitos das Mulheres. E foi uma das precursoras aí da literatura feminista. Por que essas palavras aqui, gente? Eu vou começar do final para tentar expressar melhor o que eu quero passar sobre esse livro, né? Depois que a mãe da Mary Shelley morreu, e a relação entre mãe e filha é uma coisa muito peculiar nessa história, porque a Mary mãe, eu vou falar Mary mãe, Mary filha para ficar melhor, a Mary mãe, ela morreu poucos dias depois de dar à luz a Mary Shelley, a Mary filha, ou seja, elas não se conheceram, e a única proximidade que Mary Shelley teve com sua mãe foram os escritos que ela deixou. E isso influenciou tanto a vida da Mary Shelley, que hoje a gente tem aí também, né, essa herança que ela recebeu da mãe e que ela transformou em palavras e num legado para a nossa literatura universal. E o que aconteceu? Depois que a gente conhece toda a história da Mary mãe, que não foi uma história fácil desde a infância, a gente tem então a morte dela, né, com o nascimento. Depois do nascimento ela pegou uma infecção e morreu poucos dias depois.
E o Golding, que era o seu marido, pai da Mary Shelley, resolveu fazer às pressas uma biografia dela. Acontece que ele não colocou nessa biografia todo o talento dela como escritora, toda a personalidade dela, todo o legado que ela deixou de mensagens sobre a independência da mulher, sobre a liberdade de pensamento feminino e, enfim, tudo que ela pregou durante a vida toda. Ele quis simplesmente apagar essa parte dela e colocar como se ela fosse uma mulher virtuosa, uma boa esposa, e quis, talvez até na boa intenção, né, obviamente foi na boa intenção, deixar uma imagem dela para a sociedade mais certinha, né. Acontece que essa não era a Mary Mãe. A Mary Mãe foi sim uma mulher transgressora, né, das regras. Então desde moça ela já escrevia, ela já era independente, ela já trabalhava, ela já era revoltada com essa visão que a sociedade tinha da mulher, né? Ela era contra a instituição casamento, né? Porque ela dizia que tirava a liberdade da mulher. E aí, por conta dessa biografia, ela ficou praticamente esquecida, né? Lembrada sim por algumas, até escritoras, a gente tem exemplos aqui no livro, mas para a literatura em geral ela é praticamente esquecida, né? Eu tive a felicidade de me deparar com o nome dela e a indicação desse livro, que eu li no ano retrasado e recomendo muito para vocês, né? Mas esse livro aqui, gente, vai simplesmente passar uma visão diferente, né? Embora a autora seja bem imparcial, isso foi uma coisa que eu gostei bastante, tanto para falar da vida da Mary Mãe quanto da Mary Filha. Ela fala sobre os acertos e sobre os erros, ela de maneira nenhuma encoberta nenhuma das duas, dos seus possíveis, das suas possíveis decisões erradas ou das suas fraquezas, né? Mas ela conta e consegue mostrar pra gente o quanto a personalidade forte das duas deixou pra gente esse legado, tanto na parte aí política, né, da sociedade, quanto na parte literária. E aqui também ela fala o seguinte, ó: a recusa de ambas em se curvar, em ceder e se entregar, em calar e ser subserviente, em pedir desculpas e se esconder, torna suas vidas tão memoráveis quanto as palavras que deixaram. Elas afirmaram seu direito de conduzir o próprio destino, dando início a uma revolução que ainda não terminou. Para resumir um pouquinho, gente, porque como eu falei, se eu começar a contar um pouco da vida de cada uma aqui, esse vídeo vai ficar gigante. Eu acho que isso vocês encontram em outros vídeos, tá? Eu quero mais do que isso, né? Embora resumindo, né, a gente vai ter então a Mary Mãe, a infância dela, a juventude, a paixão dela por um homem que acaba abandonando-a com uma filha, então ela se torna mãe solteira, e aí ela conhece o Golding, que é o pai da Mary Shelley, que era uma pessoa que pensava como ela, contra a instituição casamento, e ele acaba mudando de ideia, é meio que forçado a mudar de ideia para protegê-la, porque para proteger principalmente a filha dela, a Fanny, que é a irmã, meia-irmã da Mary Shelley, porque naquela época uma filha sem pai sabe como é, né? Então ele casou com a Mary e registrou a Fanny como sua filha, justamente para proteger as duas da sociedade, né? E acabou tendo até que mudar um pouquinho o discurso dele, porque ele também era escritor, por conta disso, né? Bom, a Mary Shelley, para quem viu aquele filme, né, ele já mostra um pouco da vida dela, embora ele foque muito no romance dela com o Percy Shelley, mas tem algumas coisas que são fiéis ao que ela conta aqui, tá? Mas basicamente, então, né, ela cresce sem a mãe, logo o pai dela se casa, ela tem uma madrasta, da qual ela nunca gostou e nunca a tratou bem. E no momento aí que a família estava com problemas financeiros, o Percy Shelley aparece, né,
um filho aí de aristocratas com dinheiro, e o pai da Mary se aproxima dele porque ele é muito fã do Golding, né, dos escritos, das coisas dele, do que ele prega, e ele acaba se aproximando, né, e ele conhece então a Mary Shelley, os dois se apaixonam, e ela com 16 anos foge com ele. E isso sujou a imagem dela para sempre, né? Então ela teve que carregar aí durante a vida dela, embora ela tenha sido muito firme também nas escolhas que ela fez, ela teve que carregar esse fardo de ser julgada pela sociedade por isso, né? E para quem não conhece Percy Shelley, ele também foi escritor. Eu nunca li as poesias dele, gente, mas eu tenho esse livro aqui, que é um ensaio dele e do Philip Sidney, que era outro escritor da época, tá? Tem 2 ensaios aqui falando sobre poesia, defesas da poesia. Esse livro eu li quando eu fiz aquela matéria do mestrado, né, há alguns anos, e tem esse ensaio então do Percy Shelley, gostei bastante, e eu tenho até uma postagem no blog sobre esse livro, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Mas esse foi, né, o Percy Shelley, também tem uma recomendação aqui. E assim, a Mary Shelley teve uma vida também muito sofrida por conta de culpas, por conta de julgamentos. Ser escritora naquela época era uma coisa muito difícil. A Mary mãe conseguiu se manter trabalhando como escritora na época e assumia seu nome. A Mary Shelley demorou um pouco, a primeira versão do Frankenstein foi compreendida como se o marido dela tivesse escrito, tá? Assim, demorou muito para ela realmente conseguir ser reconhecida por aquilo. E ela teve também muitos problemas familiares, ela teve, se não me engano, 4 ou 5 filhos, de todos só sobrou um filho, Percy, que foi o que deu continuidade no legado dela, né, e organizou os escritos e tal. Por sorte, a gente tinha naquela época o costume muito forte de escreverem diários e trocarem cartas, então a gente tem muita informação, gente, nesse livro aqui, vinda de pesquisas, de cartas e dos diários escritos por todos os personagens aqui praticamente, né? E quando a Mary Shelley fugiu com o Percy, ela levou consigo a irmã, a Claire, que era meia-irmã, filha da madrasta dela. E isso também foi um peso na vida dela, porque por muitos momentos as pessoas julgavam que, até hoje não ficou provado, mas muito se desconfia, que a Claire também teve um envolvimento amoroso com o Percy, então ficava parecendo que eram 3 pessoas ali no mesmo casamento, né? Mas todos eles tinham essa mente liberal, né? Eles eram muito amigos do Lord Byron, que também foi um escritor, um pensador da época. E, enfim, gente, como eu disse, a vida delas tá tudo aqui, e a gente tem também o filme da Mary Shelley, né? Eu queria mostrar alguns outros aspectos que tem nesse livro que pode chamar a atenção de quem não curte muito biografia, sabe? Primeira coisa, além da escritora escrever de uma forma leve, bem envolvente, né? Eu não achei esse livro de forma alguma arrastado para ler. Ela contextualiza muito. Então, assim, não vai ter uma passagem da vida deles onde ela não vai colocar o que estava acontecendo na época, tá? Por exemplo, a Mary mãe, ela passou um período na França e ela viveu justamente naquele período da Revolução Francesa, né? Onde tinha também muitos pensadores, muitos idealistas lá, e ela conheceu muita gente. Ela inclusive foi contemporânea dessa mulher aqui também, que foi importantíssima na França e muita gente não sabe da existência dela, que é a Olympe Gouges. Eu não sei se é assim que fala, acredito que seja, eu ouvi no tradutor, né? Foi mais ou menos assim que falou. A Olympe, ela foi uma mulher extremamente importante na França, inclusive uma precursora aí das reivindicações do voto feminino, tá?
E nessa época da Mary Wollstonecraft, ela estava já... ela já era bem ativista dos direitos femininos, inclusive numa das passagens desse livro, quando a Mary já está se afastando da França, porque ela mesma corria risco por conta dos escritos dela, a Olympe foi condenada à morte e foi, se eu não me engano, enforcada ou decapitada, não lembro. E aqui, ó, a gente já trouxe até para recomendar para vocês esse quadrinho. É um HQ que conta, que conta toda a história. Eu tenho uma postagem no blog também sobre essa HQ e olha, gente, eu recomendo demais. A história dessa mulher também é uma história incrível e inspiradora, tá? Bom, a gente tem então essa contextualização, né, em várias passagens do livro, de como estava a sociedade, qual era o pensamento dominante na época, quais foram as conquistas, isso tudo, tá? Inclusive do mercado editorial também, né? Porque a gente vai ter aí na parte da Mary Shelley toda a criação que a gente vê no filme também, né? Aquela famosa noite de tempestade, onde os amigos se reuniram e propuseram que cada um criasse uma história de terror. E foi ali que nasceu para Mary Shelley a ideia do Frankenstein. Então, tanto para Mary mãe como para Mary filha, a gente vai ter também uma ambientação aí de quais eram as dificuldades e como foi a publicação dos livros, né? Essa parte editorial na época que as duas viveram, tá? Uma coisa importante de falar, gente, esse livro ele tem capítulos alternados, tá? Então ele vai contar um capítulo sobre a Mary mãe e um capítulo sobre a Mary filha, tá? Então você tem dois jeitos de ler, na verdade, tá? Eu li alternado, é mais difícil porque você fica com aquela... pode confundir, né? Tanto que eu anotei bastante coisa, né? E ainda por cima os nomes são iguais. Então você pode ler alternado. É legal ler alternado porque a autora conseguiu a façanha também de, em alguns momentos, apesar de elas terem vivido em épocas diferentes, conseguir entrelaçar a vida das duas por algum acontecimento, sabe? Nossa, isso para mim foi muito legal. Mas você também pode ler separado. Você pode ler todos os capítulos da história da Mary mãe e depois todos os capítulos da história da Mary filha. A Mary mãe, ela foi contemporânea do Rousseau, pensador. E eu nunca li nada dele, gente, então eu não posso falar, mas sinceramente já não gostei do que eu li aqui. Os livros dele, pelo que eu entendi aqui, né, salvo se estou enganada, eram direcionados para ensinar, né, as mulheres a se comportarem, como deveriam fazer e tal. E olha só essa passagem aqui, isso aqui do Rousseau. A educação das mulheres, diz Rousseau, deve ser sempre relacionada aos homens. Agradar-nos, ser-nos úteis, fazer-nos amá-las e estimá-las, educar-nos quando jovens e cuidar-nos quando adultos, aconselhar-nos, consolar-nos, tornar nossa vida fácil e agradável. Esses são os deveres das mulheres de todos os tempos e o que devem aprender já na infância. Então, era exatamente assim que eu entendi que a Mary ficava quando lia os escritos dele. E foi por isso que ela escreveu, então, essa reivindicação dos direitos das mulheres. Foi praticamente uma resposta aos ensinamentos do Rousseau. Isso se repetiu na geração da Mary Shelley, né? Inclusive se repete até hoje, né, gente? Mas veja esse parágrafo aqui que fala da época da Mary Shelley. Enquanto Mary fazia os últimos remates em Valperga, que foi outro livro que ela escreveu, chegaram notícias de que o recém-coroado rei George IV, a quem Shelley abominava, expulsara a esposa, a rainha Caroline, da Inglaterra, apenas por não gostar dela. Agora, a rainha, que eles admiravam como liderança simbólica do movimento liberal na Inglaterra, estava na Itália. Um exemplo vivo de como todas as mulheres, até mesmo as rainhas, estavam à mercê dos homens e de como a liberdade era sempre vítima da tirania. Para Mary, o mundo começava a parecer um lugar de eterno conflito, uma batalha interminável entre o mal e o bem, a ambição e o amor.
e em sua experiência o mal geralmente vencia. Esse foi um período bem complicado para Mary, tá? A gente tem uma passagem aqui, por exemplo, que vai falar sobre a Virginia Woolf, né? Inclusive esse livro cita, né? Cita Jane Eyre, cita Paraíso Perdido de Milton, cita Orgulho e Preconceito, não porque fossem obras contemporâneas da época, né? Mas porque a autora aqui compara, faz algumas